E aí, galera? Na aula de hoje de língua portuguesa, você vai aprender a usar a crase. Essa famigerada crase que tanta dor de cabeça provoca aos vestibulandos na hora da redação ou até mesmo qualquer pessoa que venha precisar fazer uma prova de língua portuguesa, alguém que esteja se preparando para um concurso público. Crase normalmente é dor de cabeça e há tantos casos espalhados pela cidade em placas com desvio de crase que, nossa senhora, chega a ser um absurdo. Então vamos lá? Vamos aprender a usar adequadamente a crase. Vem comigo. Olha só, galerinha. Primeira coisa, quando você pensar em crase. Crase é um assunto que está conectado à regência, certo? Seja ela a regência verbal ou a regência nominal, certo? O que a gente vai averiguar, na verdade, é o seguinte. Se um nome ou um verbo solicita a preposição a, e se, por exemplo, uma palavra que vem após vem com outro a, né, diante dela, normalmente o a artigo. Vamos começar pelos casos envolvendo o a artigo, certo? Então vamos pensar, o a artigo, né, ou as, é um artigo feminino. Logo, eu terei uma palavra também o quê? Feminina, não é verdade? Vejam. Quando você coloca aqui, entregas a domicílio, por que eu não coloco a crase, Kelly? Porque aqui você tem uma palavra masculina, domicílio. Este a, meu amor, é apenas a preposição. Você não tem um artigo. E se você pusesse o artigo, seria um artigo masculino. Seria o, entendeu? Viajarei a cavalo. Atenção, esta locução aqui, adverbial, que indica um meio de locomoção. Percebem que você tem a palavra masculina, cavalo. Logo, novamente, não pode haver crase. Por quê? A crase é a contração, é a união desses dois as. Eu teria que ter um a, artigo feminino, mas cavalo é masculino. Vejam a diferença agora nesta terceira frase. Referi-me. Quem se refere a. Você tem a preposição a, certo? E aqui o nome diretora. Diretora é feminino. Então eu tenho a diretora. Eu tenho o artigo a. Logo, eu vou ter a fusão da preposição a com o artigo a. Por isso a crase aqui está o quê? Correta. Adequada à norma culta. Isso aqui é o básico. Agora, nós vamos passar aos casos, certo? Especiais, com artigo e emprego da crase. Vamos lá? Neste primeiro caso, gente, com nome de lugar, tá? Nomes de lugar. Obviamente, tá? Capta aquela informação anterior, nome feminino. Por quê? Se eu tiver um nome masculino, como Israel, eu já não tenho crase, não é isso? Eu já não tenho a probabilidade, a possibilidade de ter crase. Iremos a Israel. Como aqui é um nome masculino, você já sabe que não haverá a contração. Este a será apenas a preposição que o verbo ir solicita. Você vai a, tá certo? Regência. Agora, Bahia. Existem alguns nomes de lugar, meus amores, que pedem, que admitem o uso de artigo, tá? Outros não. Então, você pode aplicar uma regrinha, certo? Que seria a seguinte, para nomes de lugar. Você vai, tá? A. Você volta de. Se toda vez que você usar o verbo voltar com aquele nome de lugar
e der apenas a preposição de, significa dizer que você não tem o artigo a ali presente. Porém, se você usar o verbo voltar e aparecer o da, significará que você tem uma contração. Há possibilidade, então, de fazer a fusão a mais a. Da mesma forma que você fez aqui com de mais a. Vamos aplicar? Iremos à Bahia, tá? Faz o verbo voltar. Voltaremos da Bahia. Então, se ficou aqui, ó, da Bahia, certo? É porque eu tinha o artigo a, de mais a. Logo, eu vou juntar a, iremos a, e o artigo a que eu já vi que apareceu na construção. Agora faz com Roma. Iremos a Roma, beleza. Voltaremos de Roma. Apareceu apenas o de. Logo, antes de Roma, eu não tenho o artigo a. E aqui eu não tenho também a possibilidade de juntar a mais a, tá? Porém, ó, observação, com Roma, novamente. Se você especificar, preste atenção qual é o babado. Se você especificar o nome do lugar, qualquer um, desde que não seja masculino, vai aparecer o artigo a, gente, certo? Ó, coloquei aqui a especificação, que foi no caso um adjetivo, para qualificar Roma, a Roma antiga. Na hora que você botou este determinante, automaticamente o artigo vai aparecer. Porque você vai ter o quê? A Roma antiga, entendeu? E aí você vai juntar, agora sim, a preposição a com o artigo a. Iremos a Roma antiga. Logo, neste caso, a crase seria obrigatória. Por quê? Porque o nome de lugar está especificado, certo? Você especificou, ok? Vamos para o próximo caso. Agora, gente, nesse segundo caso, tá? Com nomes próprios para pessoas, obviamente, pensando aí em mulheres. Por quê? Porque nome feminino, uso do artigo feminino, tá certo? Vejam aqui comigo. A primeira coisa que você tem que entender é que o artigo, o uso dele, é facultativo, tá? Quando eu estou me referindo a nomes de pessoas comuns. Ana, tá? Ana. Você pode colocar o artigo ou não. Você já deve ter percebido. Aqui no Nordeste, nós não costumamos usar o artigo antes de um nome comum. Eu falei com Ana. Agora, em outras localizações do nosso país, como a região sul, a região sudeste, a gente percebe que as pessoas usam. Eu falei com a Ana. Kelly, quem está adequado? Bem, para a norma culta, ambas as situações estão corretas, tá? Porque é o nome de uma pessoa comum, certo? Então, aqui, o uso da crase também seria facultativo, meus amores. Mandei flores a quem? Aqui seria só a preposição a, tá? A Ana. Agora, aqui em que você colocou a crase, também estaria adequado, porque a gente pensaria o quê? Eu mandei flores a Ana, juntando, unindo a mais a, beleza? Agora, mandarei flores a Ivete Sangalo. Opa, também é facultativo, já aprendi, Kelly. Não, aqui não. Aqui o uso da crase não seria adequado. Por quê? O artigo não é permitido. Isso é uma exceção, é uma observação. Com nomes de celebridades, de pessoas famosas, podem ser artistas, né, cantores, né, ator, no caso, atrizes, certo? Pode ser com nomes assim de pessoas envolvidas na política, escritoras, qualquer um. Isso serve para nome masculino também, só não serve a crase, mas o uso do artigo serve. Eu não uso o artigo antes de nomes de celebridades. Logo, este a aqui é apenas a preposição. Você não teria a possibilidade de fazer a fusão de dois as, porque você não usaria o a artigo. Beleza? Fique atento, cuidado com essa regra. Vamos para o próximo caso? Neste caso agora, eu vou trazer para vocês duas regrinhas envolvendo pronomes, tá, gente?
Vocês vão ver que com relação a pronomes, a maioria deles não vai admitir o uso da crase, tá? Os únicos que vão deixar a gente usar a crase são os pronomes de tratamento, senhora, senhorita. Por quê? Porque eu posso usar artigo antes deles. A senhora, a senhorita. Disse isso só, né? Só no sentido de somente. Disse isso somente a quem? A senhora. Então, aqui você tem justamente a fusão. Você disse algo a alguém e este alguém era a senhora. Entendeu? Agora aqui, com pronomes possessivos adjetivos femininos. Os masculinos não, porque eles teriam um artigo o, tá? E, Kelly, o que é um pronome adjetivo? Gente, pronome adjetivo é aquele que acompanha o nome. Olha só, sua irmã, ele tá juntinho do nome. Então, a gente chama de pronome adjetivo, certo? Então, neste caso aqui, explicarei isso à sua irmã, tá? Veja o que é que acontece. Você vai explicar algo a alguém, não é verdade? Então, aqui, você tem a preposição a e antes do pronome adjetivo feminino, possessivo, você pode usar o artigo a. Agora, este a, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Por isso, você está vendo aqui duas formas para esta frase. Você vai colocar com crase, se quiser. Porque o artigo também você usa se quiser. Ou seja, explicarei isso à sua irmã. Pode ter a fusão do a mais a, ou pode ter somente a preposição a, como é aqui embaixo, certo? Então, neste caso, o uso do artigo, ele é facultativo, não é obrigatório, beleza? Então, fique bastante atento. Kelly, somente esses dois pronomes admitem crase? Não. Nós ainda poderemos trabalhar com os pronomes possessivos, tá? Sem seus adjetivos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E podemos também falar dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, porque eles têm o a, gente, iniciando o pronome. Então, você pode fazer essa fusão, beleza? Vamos ver esses exemplos agora? Vejam. Explicarei tudo isso à vossa mãe e eu a sua. Nesses dois casos, o que é que nós temos, tá? A primeira regrinha que eu acabei de mostrar a vocês, o vossa está acompanhando o nome mãe. Então, ele está como um pronome adjetivo, né? Possessivo, adjetivo. Mas neste outro caso, o sua não está mais acompanhando o nome mãe. Ele está substituindo. A gente percebe que está implícita a palavra a sua mãe, não é isso? Então, neste caso, quando eu tenho essa referência, isso aqui é um pronome substantivo, gente, tá? Então, só para você se ligar na diferença, o que é um pronome adjetivo e o que é um pronome substantivo. Aí, eis a questão. Quando isso ocorre, aqui, o uso do artigo, ele será obrigatório. Ele não é mais facultativo, como era no caso anterior. Com um pronome adjetivo, você vai ter o artigo facultativo. Ou seja, neste caso, a crase também era o quê? Facultativa. Porque o artigo assim o é. Mas aqui, não. Artigo obrigatório. Logo, a crase também seria o quê, meus amores? Obrigatória. Aqui você tem a obrigação de ter a sua, entendeu? E aí, eu vou ter a preposição a fazendo a fusão dos dois ais. Tranquilo? Então, fique atento. Cuidado com essa regrinha do pronome possessivo adjetivo e do pronome possessivo substantivo. Vamos para a próxima? Atenção, preste atenção. Pronomes, tá? Pronomes. Eu estava falando sobre eles, só que nós falamos de um caso específico, tá? Agora, imagine pegando aí todos os pronomes que nós temos. Vamos lembrar? Nós temos os pronomes pessoais, não é?
que se dividem em caso reto, oblíquo e tratamento. Dentro dos pronomes de tratamento, a gente viu que pode usar senhora e senhorita, artigo, logo pode haver crase, beleza? Segue. Aí a gente tem pronomes, por exemplo, demonstrativos. Com os pronomes demonstrativos, este, isto, isso, esse, a gente não pode trabalhar com crase. Agora, aquele, aquela e aquilo nós podemos. Por quê? Porque ele já começa com a letra A. Logo, ele me dá a oportunidade de juntar, de fazer a contração da preposição a com este a. Entendeu? Mesmo aquele sendo masculino, sim, porque aí não entra a questão da palavra masculina, do substantivo masculino, tá? Ali era uma questão de nome masculino. Aqui eu estou falando de um pronome que começa com o a. Então, posso fazer essa fusão. Além dos pronomes demonstrativos, nós temos, por exemplo, pronomes possessivos, tá? Só os femininos é que podem, né, ter a questão, né? Só os femininos podem ter crase, porque poderia ter o artigo a, beleza? Pronomes relativos. Os relativos, gente, como cujo, quem, onde, que, Por quê? Porque eu preciso do a, entendeu? Então, aqui eu posso fazer a fusão com o a de a qual e o a de as quais, beleza? Essa é a minha listinha. E os demais pronomes? Ainda estão faltando. Os pronomes indefinidos. Não pode, tá? Pronome interrogativo. Também não posso, tá certo? E lá nos pronomes pessoais, vocês viram que eu nem falei, porque também não podem, né? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não posso usar, tá? Artigo com eles, logo não pode haver crase. Da mesma forma que com os pronomes oblíquos, beleza? Prestar atenção? Massa! Próximo ponto. Meus amores, nesse caso aqui, ó, caso número 4, locuções. Locuções adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Beleza? Presta atenção. Quando a gente vai falando em locuções, tá? Implicitamente, você saberá que aqui existe a contração A mais A, tá? Mas a justificativa em uma alternativa de vestibular não vai ser exatamente por esse caso apenas. Ele vai te falar o seguinte, ó. Aqui existe a crase porque se trata de uma locução adverbial feminina, ok? Kelly, o que é uma locução adverbial feminina? Gente, é um adjunto adverbial, é um advérbio de tempo, de modo, de lugar, todas aquelas classificações que nós já conhecemos, entendeu? E aí, ó, à noite, cheguei à noite, tá indicando o quê? Tempo. Logo ali, você tem uma locução adverbial feminina. Tem que ter a crase. Vire à esquerda, vire à direita. Pegou uma placa, né? Tá lá, vire à esquerda e não tem o acento indicativo de crase, ela está com um desvio de norma culta. Às cegas, ele fez tudo às cegas, né? O modo como ele fez. Olha a crase, locução adverbial feminina, entendeu? Então, não deixa de pôr esse acento. E as locuções prepositivas, Kelly? As locuções prepositivas que aparecem aí com a mesma função de uma preposição, né? De fazer a conexão entre elementos numa oração, tá? Aqui é uma locução adverbial, né? Então, ela acrescenta um sentido. Aqui eu faria a união, não é? Então, à margem de, à espera de, à mercê de e até, ó, a moda de, que vai ter uma regrinha especial, que eu falo já já pra vocês. A moda de, ela é uma locução prepositiva, mas ela é especial, beleza? Então, aqui, locuções prepositivas também femininas, iniciadas com esse azinho crase, crase. Conjuntivas, aqui você vai gostar. Porque eu só tenho essas duas. Aqui é melhor, né não? É só gravar as proporcionais, as locuções, né? Conjuntivas, à medida que e à proporção que. Aí ficou mais fácil, tá certo? Aqui a lista é imensa, aqui também, mas aqui não, aqui é pequenininho. Ok? Bora falar de a moda de agora? Vem comigo. A moda de. Por que ela é especial? Porque a moda de, gente, ela não precisa estar escrita
escrita na frase, explícita, para que você coloque a crase. Mesmo ela estando implícita no contexto, a crase permanece. As outras locuções prepositivas precisam estar escritas por completo, a moda de não. Por exemplo, ele fez um gol a Pelé. Muita gente não colocaria crase aqui, porque Pelé é um masculino, não é isso? Porém, preste atenção no contexto. Ele fez um gol à moda de Pelé, ao estilo de Kelly. Isso, você pode pensar assim também, facilita a tua vida. Se você percebe, né? Veja que essa locução prepositiva é masculina, né? Porque estilo é uma palavra masculina. E aí tem um artigo o, ao estilo de, entendeu? Mas aqui, ó, comi um filé à parmegiana. A gente fala muito no dia a dia. Já prestaram atenção que é para ter essa crase? Por quê? Porque está implícita a locução prepositiva. A moda de preparo foi a parmegiana. Então, a gente precisa deixar o acento grave, tá bom? Então, a moda de é especial por isso, porque ela estando escrita ou implícita, você vai deixar a crase, ok? Tudo bem? Vamos para mais um caso. Regra número 5 agora, gente. Galera, já que estávamos falando de locuções adverbiais, vamos falar de horas, até porque entra aí também uma referência a uma locução que indica tempo. Daí o uso da crase. Que interessante, Kelly. Como é que eu faço, hein? Eu sempre uso crase na indicação de horas? A resposta é sim. Agora, atenção, tá? Pode haver algumas casquinhas de banana pelo meio do caminho. E aí você pode escorregar. Então, fique atento às dicas que eu vou dar. Ó, sairei às 10 horas, certo? Percebam o uso indicativo da crase, uma vez que eu estou indicando o tempo, né? Às 10 horas. Sairei a 1 hora. Não importa, viu, gente, se é 1, se é 10, se é 22 horas, você vai fazer a colocação do acento grave, beleza? O que você vai ficar atento é ao seguinte. Aqui, você tem a fusão do A mais A. Agora, imagine que você usasse outra preposição, certo? Se você tivesse, por exemplo, sair desde. Olha, já mudou a preposição. Se eu não tenho mais a preposição a, como é que eu vou ter a crase? Boa, não vai ter. Sair desde as 10 horas. Então, isso aqui já é uma casca de banana, que muita gente vai cair, que muita gente não vai saber. Mas aí você tem que lembrar, é a união de A mais A, entendeu? Então, se eu não tenho como fazer essa união, por que vai ter a crase? Tá? Então, já ficou atento? Beleza. Outra coisa também, horário delimitado em placas, não é? Placas de atendimento, locais, sempre há, não é? A indicação do horário do estabelecimento. Como é para ficar adequado à norma culta? Veja, você pode colocar ou não as preposições iniciais, certo? Mas se puser, olha aqui embaixo logo. Vejam que se eu não ponho das, tá vendo? Significa dizer que aqui eu não estou colocando o artigo. Então, como é que aqui vai ter preposição? Porque eu teria que especificar as duas. Olha só, das 10 às 22, certo? Preposição com artigo, tá? Ou, para você não se complicar, você faz assim, traz para cá. Você não coloca a preposição, ó, 10 às 22 horas, tudo certo. Aqui no meio, ó, só tem a preposição a, tá vendo? Não tem a contração com as. Então, não tem como ter crase. Tem 10 a 22 horas. Então, se você colocar o as, teria crase. É como se você estivesse dizendo para mim das 10 às 22 horas. Amores, há 4 formas adequadas, né? Vamos aprender a usar pelo menos uma delas. Prestem atenção,
quando forem aos estabelecimentos. E vejam se eles estão realmente usando a forma adequada. Muitos não usam, tá? Muitos realmente escorregam aqui na regra, ok? Mais um caso, vamos lá? Que crase é grande. Caso número 6, casa, terra e distância. Presta atenção. Com essas 3 palavras, tá? Somente se vierem especificadas, é que nós teremos, né, esses nomes têm que estar especificados para a gente poder usar a crase. Ó, vem comigo. Irei à casa de Ana. Perceberam que eu especifiquei, tá? De Ana. Quando essa especificação aparece, aqui aparece o artigo a também, porque a gente fala como? A casa de Ana, não é verdade? Então vai vir aí o artigo. E quem vai a algum lugar. Então, este verbo pede a preposição a. Se eu unir a mais a, dá o quê? Crase, tá bom? Então, por isso, é obrigatório o emprego do acento grave, indicando a crase quando o caso está especificado. Aqui não está. Ó, cheguei a casa cedo. Você especificou casa? Não. Kelly, que coisa estranha, cheguei a casa. Olha aí, aula de regência. O verbo chegar, na indicação de lugar, pede a preposição a. Ele não pede a preposição em. Nós é que temos o hábito de usar a preposição em. Cheguei em casa. Mas isso é vício de linguagem. Cuidado. Então aqui, ó, cheguei a casa. Como eu não coloquei a especificação, não aparece o artigo, logo, este a é somente a preposição, não vai ter o acento grave, não vai ter a crase. Viajaremos à terra natal de nossos avós, a mesma coisa. Em tudo que você especificou, terra natal, né? Então, aqui vai aparecer o artigo a terra natal de nossos avós. E viajaremos a que lugar? Juntou a mais a, vai dar o que aqui, gente? Crase, tá certo? Faça pós-graduação à distância. Você já deve ter visto isso, comerciais, em algum outdoor. Pós-graduação à distância. E você pode até ter achado, inclusive, que estava com desvio de norma culta, mas não está. Por quê? Porque a distância não está especificada. Qual a lógica de alguém chegar e dizer assim, faça pós-graduação à distância de 300 mil... Ninguém vai colocar a quilometragem, metro, não vai colocar. Tem lógica. Agora, se eu tivesse a seguinte frase, presta atenção. A minha casa fica à distância de 2 quilômetros do colégio. Viram que eu especifiquei a distância? A distância de 2 quilômetros. Agora, a crase vai ser obrigatória, tá bom? A distância de 2 quilômetros. Especifiquei. Crase nela. Beleza? Fico atento. E agora, para a gente encerrar, eu vou apresentar 3 pontinhos para vocês. Vamos lá? São as 3 coisinhas. Vem, presta atenção. Verbo, a singular antes de nome plural e a preposição até. Amores, antes de verbo não se usa crase, porque não vai ter artigo. Acabou. Estava prestes a chorar. Este a, que aparece aqui, é apenas da regência. Estava prestes a quê? Certo? Veja que este nome pediu a preposição a. Aqui é só preposição. Como depois do a veio um verbo, o verbo não admite artigo, logo não tem como fazer a junção a mais a. Beleza? E um a singular antes de um nome plural, certo? Não se prenda a coisas materiais. Meus amores, não se prenda a quê? Tá? Você tem a preposição a. Coisas materiais não está no plural? Está, Kelly. Então, para haver um artigo aí, deveria ser o artigo as, certo? Então, para haver a crase, deveria estar assim a frase. Não se prenda às coisas materiais. Porque aí sim, eu teria o artigo as mais a preposição a. Se você não tem o as, só tem o a no singular,
significa dizer que eu só coloquei a preposição, não coloquei o artigo, não pode ter crase, beleza? A singular antes do nome plural não tem crase porque ali só tem a preposição, bem fácil. E com a preposição até? Gente, até é a única preposição que admite a preposição a juntinho com ela. Até a. Agora isso é se você quiser, tá? Você coloca ou não a preposição a após a preposição até. Se você quiser colocar, então pode haver crase. Se tiver um nome feminino, ó, vou até a biblioteca. Então aqui significa dizer que eu tenho a preposição a e o artigo a. Crase. E se você não quisesse colocar a preposição a, teria somente o artigo antes de biblioteca. Vou até a biblioteca. Esse a é só o artigo, entendeu? Então você pode escolher ou um ou outro. Seria então um caso facultativo. Vocês lembram os outros? Ó, nós falamos do até agora, facultativo. Falamos com os pronomes possessivos, né? Femininos, quando são adjetivos. E falamos também com nomes próprios femininos, né? Nomes de mulheres, tá? Se for uma pessoa comum. São os 3 casos em que a crase é facultativa. Também não esqueça com o nome masculino, crase, só se fosse um caso, né? Do aquele, né? O pronome demonstrativo aquele, ou a moda de implícito. Porque num caso geral, com o nome masculino não tem um artigo a. Se não tem um artigo a, como é que vai crasear? Tá certo? Então, grava aí. Para você colocar a crase, eu preciso de a mais a. Então, se eu tiver a mais a, ok? Crase a. Beleza? Gravou? Olha aí. A mais a, crase a. Beijo, meus amores. Espero que tenham aprendido bem direitinho. E vejam essa aula quantas vezes vocês quiserem. Valeu! Beijo!